Ministro, antes de mais nada, eu queria te desejar as boas-vindas aqui para o canal, te agradecer pela participação. Num momento tão chave como esse que a gente está vivendo, né? Verdade, é um prazer estar aqui mais uma vez. E num momento crítico que, infelizmente, é uma expressão dramática do que nós, sanitaristas, epidemiólogos, cientistas, estamos falando há um ano. Então, eu achei que a gente poderia ter uma conversa qualificada aqui no contexto desse canal. Sendo você um médico sanitarista, um pesquisador da Fiocruz, ex-ministro da Saúde por 4 anos, né, entre 2007 e 2008, tendo participado da criação do SUS em 98, e tendo, inclusive, feito durante a sua gestão enquanto ministro, uma quebra de patente de um medicamento importante contra o HIV, né? E hoje, quer dizer, agora há pouco até veio a notícia de que finalmente foi empossado um quarto ministro da Saúde, né? E a primeira pergunta era justamente essa, né? O que você, enquanto gestor, acha que deve ser feito agora? Bom, é um quadro, nesse momento, de quarto ministro, e um ministro que ainda não falou com clareza qual é a sua visão do problema e o que pretende fazer para enfrentar o problema. Então, nós estamos num momento em que toda e qualquer correção de rumo ela é muito mais complexa e mais delicada e mais difícil se tivéssemos corrigido o rumo há 6 meses, 8 meses ou 10 meses atrás, evidente. E por quê? Por vários fatores. Como nós estamos navegando num mar revoltoso, sem ministro e sem Ministério da Saúde, já vai fazer um ano, pouco menos de um ano, de abril até agora, o Brasil perdeu uma questão central, uma capacidade central no enfrentamento de uma doença como essa, com essas características, que é liderar o esforço nacional de enfrentamento da doença. Nós perdemos isso se perdeu. E, junto com isso, quando você perde a liderança, você perde a credibilidade, você perde também a capacidade de inteligência epidemiológica. O que é isso? Cientistas, especialistas, desenvolvendo estudos, junto com as universidades, sobre o padrão de circulação do vírus, o que está acontecendo, padrão de mortalidade, de morbidade. E, a partir daí, você poder antecipar medidas restritivas, medidas educacionais, comunicacionais, de infraestrutura, de oferta de serviços, enfim. Claro que isso tem que ser feito de mãos dadas com os estados e com os municípios. Nós perdemos tudo isso. Nós passamos um ano delirando. Ivermectina, hidroxicloroquina, e as pessoas morrendo sem oxigênio. Então, criou-se uma guerra cultural permeada de fake news, e a ciência, a boa ciência e a boa saúde pública e a medicina foram afastadas, foram colocadas de lado. Nós saímos de cena, nós ficamos criticando e chamando a atenção. Então, nesse momento, onde você tem cepas mutantes circulando, que têm uma capacidade de infecção, em princípio, maior do que as originais, que você tem uma saturação da rede hospitalar, em vários estados já no limite, gente morrendo sem ter condições de ser internada e entubada, em insuficiência respiratória. E você tem uma campanha de vacinação a conta-gotas, nós deveríamos estar vacinando 1 a 2 milhões de pessoas por dia. E o PNI, nosso programa de imunizações, pode fazer isso, porque fez isso a vida inteira durante 50 anos. Então, quando você analisa o contexto como um todo,
eu só acreditaria numa mudança radical se houvesse uma mudança de postura absolutamente diversa da que o governo federal vem assumindo. Seria tipo assim, o ministro que foi nomeado hoje, parece, empossado hoje, comunicar à nação que estava tudo errado e que ele vai fazer tudo diferente. Mas me parece que as condições políticas para que isso aconteça não são as melhores, porque o presidente da República ele mantém, ele deu uma entrevista, não me engano, ontem, dizendo que o Brasil está indo muito bem. Nós estamos tendo um desempenho excepcional no enfrentamento da pandemia, né? Quando, na verdade, uma ONG australiana, uma instituição australiana, em janeiro, nos classificou em último lugar, último, 95º lugar, num ranking que foi estabelecido comparando a performance de vários países. O novo ministro ainda não falou, temos que esperar ele falar alguma coisa, mas eu, com toda franqueza, estou vendo o cenário, não sou eu que estou projetando isso, o próprio Nicolelli, cientista renomado brasileiro, projeta 500 mil mortes até o meio do ano, e estudos que já começam a aparecer, da USP, por exemplo, fez um estudo muito interessante mostrando o seguinte: se nós tivéssemos começado em janeiro deste ano a vacinar no ritmo que o PNI pode vacinar, 1 a 2 milhões de pessoas por dia, nós pouparíamos 175 mil vidas até o final de 2021. E se você fosse empossado e tivesse plenos poderes, o que você faria? O ministro, para atuar numa situação como essa, primeiro, ele tem que ter ampla e total autonomia para montar a sua equipe. Então, nós teríamos que fazer uma profunda reformulação na cúpula do Ministério da Saúde, que está ocupada por um monte de gente sem a menor qualificação. Ah, é? Segundo, está ocupado por um monte de gente. O Ministério, quando o Pazuello entrou, ele militarizou o Ministério da Saúde. Ele nomeou militares para os cargos mais importantes. Entendi. Então, você tem que levar sanitaristas, planejadores, gestores, né, para essas posições. Segundo, o ministro tem que ter autonomia para desenvolver uma política. Ele não pode ficar com uma adaga sobre o pescoço, no caso, o presidente da República, dizendo o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Ele tem que ter autonomia total. Terceiro, ele teria que chamar imediatamente os estados e municípios e refazer o pacto federativo que foi rompido pelo governo federal. O que está acontecendo hoje no Brasil são governadores e prefeitos tomando decisões de fechamento, de abertura e outras medidas sem nenhum critério, sem nenhuma lógica, sem nenhuma coordenação. Quando, na verdade, você deveria ter uma lógica federal orientando isso, construída junto com os estados e os municípios. Quarto, nós temos que começar uma campanha de comunicação de massa para a população brasileira. Tem gente, nesse momento, morrendo porque está tomando o kit ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, inclusive com insuficiência hepática e precisando de transplante de fígado. Hoje, a Associação Médica Brasileira soltou um manifesto muito importante repudiando essa postura dos falsos milagres, das falsas drogas miraculosas, que é o medicamento que o Ministério da Saúde mantém até hoje no seu protocolo. Então, sem isso, sem essa mudança nesses pontos, com toda franqueza, o ministro não terá sucesso. Nós vamos assistir uma prolongada e lenta agonia do tecido social brasileiro. Agora, você fala em vacinas e os reportes que a gente recebe, a própria OMS vem falando muito sobre a desigualdade de acesso, né? E que 60% das vacinas no mundo estariam concentradas em 16 países ricos, né? Então, dá para a gente jogar tudo nas costas desse governo ou existe um contexto internacional também que a gente está aprendendo, entendendo como as coisas funcionam de verdade? É claro que existe esse contexto internacional, você tem toda a razão, né? Há uma profunda iniquidade no acesso às vacinas hoje. Mas o Brasil tem uma posição completamente distinta dos demais países. Primeiro, porque o Brasil construiu, ao longo de 4 décadas, uma base industrial e tecnológica em vacinas, né? Nós temos 2 grandes produtores de vacinas no Brasil, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Nós hoje já vacinamos 12 milhões de pessoas com a primeira dose. Se não fosse o Butantan e a Fiocruz, nós teríamos vacinado, sabe quantas? 0.
0 pessoas. Então, nós não podemos desprezar essa situação. Só que essa quantidade de vacinas que o Butantan e a Fiocruz têm capacidade de entregar neste momento, porque elas ainda dependem do princípio ativo produzido na China, ela é insuficiente para nós termos uma vacinação que impacte. Aí, qual é a crítica ao governo federal? A crítica é a seguinte: em fevereiro do ano passado, nós já sabíamos que só sairíamos dessa situação com uma ou mais vacinas que funcionassem. Quando eu me refiro a nós sabíamos, nós é ciência. O que o governo fez? O governo apostou todas as fichas que era uma gripezinha, que esse vírus ia desaparecer em 4, 5 meses. E o próprio presidente da República reiteradamente sabotou as vacinas. Ele criou uma guerra com o Butantan e ele teve que engolir a vacina do Butantan, a vacina que transformaria as pessoas em jacaré, lembra? Ele foi obrigado a engolir em dezembro, porque ele teve que recuar, porque ele chegou a declarar que essa vacina... Ele chamou o ministro dele, deu uma bronca, que o ministro disse que ia comprar a vacina do Butantan, ele falou: não vai comprar nada, essa vacina não vai ser usada no Brasil, e ele teve que engolir. Né? Então, ao invés do governo como um todo sentar com os produtores que estavam naquele momento desenvolvendo as novas vacinas, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik 5 e outras, ao invés do governo sentar em abril, maio do ano passado e fazer acordos de pré-compra, que é o que qualquer país inteligente faria, inclusive sabendo que poderia contar com Butantan e Fiocruz para somar nesse sentido, simplesmente não fez, jogou fora. E agora está desesperadamente correndo atrás e acabou de fechar contratos que vão ser entregues no segundo semestre. Isso e nada, neste momento, é a mesma coisa, é nada. Porque vão morrer 500 mil brasileiros até julho, se nós continuarmos vacinando nesse ritmo. Então, é preciso que a gente tenha clareza. Não é criticar pela crítica. É criticar porque o conjunto da obra do governo federal é criminoso. Não é à toa que ele está sendo denunciado no Tribunal de Haia e que tem dezenas de pedidos de impedimento na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Né? Essa postura reiterada, anti-ciência, negacionista, arrogante, não usa máscara, estimulando as pessoas a comportamentos irresponsáveis, isso não pode ser esquecido e não será esquecido. Voltando ao contexto internacional, te surpreende que a guerra das vacinas é uma coisa surpreendente ou era previsível que as coisas acontecessem dessa maneira? Essa é uma pergunta. Não me surpreende de jeito nenhum, simplesmente é importante que as pessoas saibam. Hoje, a indústria de vacinas ela é totalmente dominada pelas grandes empresas multinacionais que produzem medicamentos. Né? As grandes. Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi, Johnson & Johnson e outras. O que está acontecendo hoje é uma repetição do mesmo padrão de acesso aos medicamentos em termos gerais. Né? Porque eu li até são 80% dos medicamentos são consumidos nesses países, né? No mundo. Na verdade, 80% do consumo de medicamentos se dá nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. Uhum. Né? Então, tem um padrão de desigualdade brutal, de concentração, né? Brutal. Enquanto os países da África, da América Latina e alguns países asiáticos têm grandes dificuldades de acesso por várias barreiras, né? Há um hiperconsumo de medicamentos nos países desenvolvidos. E o que nós estamos assistindo agora em vacinas repete exatamente esse mesmo padrão, tanto do ponto de vista de proteção patentária, de produção de patentes, quanto de vista de preços e do ponto de vista de acesso. Né? Não é à toa que a Índia e a África do Sul estão liderando um movimento de tentar ampliar o acesso às vacinas, por exemplo, através de licenciamentos compulsórios ou voluntários, e o Brasil tem se mantido numa posição, no primeiro momento hostil, agora um pouco no muro, nem a favor nem contra. Né? Mas seria necessário um grande pacto global, liderado pelos países ricos, né? No sentido de garantir que a população do mundo, porque, veja, ninguém estará seguro até que todos os cidadãos do mundo estejam protegidos e vacinados. É uma ameaça para todos. Né? E, para isso, você teria que aumentar muito a capacidade produtiva das vacinas e oferecê-las ou a preço muito baixo ou realmente subsidiados pelos países mais ricos. Né? Repetindo o que eu já falei, é muito importante perceber como é que o Brasil é um jogador fora desse padrão. Nós temos 2 grandes fábricas de vacina que nos permitiram, mal ou bem, começar o processo de vacinação. Mas poderíamos ter começado muito melhor se tivéssemos nos precavido antes. Você é a favor de quebrar a patente de vacina? Ajudaria? Como é que é?
Olha, aí tem uma polêmica, porque quebrar vacina de medicamento, como eu fiz na minha gestão, e quebrar patente de vacina é bem diferente. Por quê? Porque quebrar patente de um medicamento pressupõe que quando você quebra a patente, você tem que ter o acesso a um genérico que Sim. tenha o mesmo efeito, a mesma eficácia, enquanto você desenvolve a sua própria capacidade interna. Foi o que nós fizemos. O Brasil quebrou a patente, importou da China o genérico, da Índia, o genérico, e a Fundação Oswaldo Cruz, por engenharia reversa, desenvolveu o princípio ativo e um ano depois a gente já produzia totalmente no Brasil. Qual é o problema da vacina? É que nós não temos nenhum produtor no mundo que possa produzir a vacina da Genérica. AstraZeneca. E não existe uma vacina genérica da AstraZeneca, nem existe uma vacina genérica da Pfizer, ou da Moderna, ou da Johnson Johnson, mas a vacina do Butantan, que é uma vacina que usa uma plataforma tecnológica de vírus atenuado, que é muito conhecida e dominada, é a mesma vacina que a gente toma, a vacina da gripe todos os anos, da influenza. Essa vacina poderia ser produzida num número muito maior de países. Se houvesse um esforço global, investimento em novas plantas, né, nós poderíamos aumentar, e é uma boa vacina, nós poderíamos aumentar muito a capacidade de produção de vacinas de vírus atenuados contra a Covid-19. Seria, por exemplo, uma solução extremamente importante. Em termos de vacina, voltando de novo assim, se você tivesse a assumir o ministério hoje e mesmo com autonomia, o que você faria com as vacinas? Bom, veja, o que alguém pode fazer agora? A Nada. vacina, a vacina se tornou o bem mais escasso no mundo. Todo mundo está desesperado atrás de vacina. Lá atrás, há 8 meses atrás, nós poderíamos ter feito diferente. Não fizemos, sabotamos, dissemos que o próprio governo dizia que vacina é muito perigoso. O presidente falou isso, com todas as letras, a vacina é uma coisa experimental. Muito cuidado com esse troço. E ele falou publicamente, eu não me vacinarei. E não se vacinou até hoje. Então, lamento. Né? A realidade hoje é dramática. Né? E, nesse momento, o governo, nós todos, o Brasil está de mãos atadas. O que nós podemos fazer? Buscar desesperadamente acordos com esses outros produtores para que antecipem suas entregas, um. E dois, sentar com Biomanguinhos e Butantan e dizer, olha, vocês vão ter que trabalhar 24 horas por dia. O que vocês precisam para queimar etapas e antecipar entregas? Eu acho que seriam essas duas estratégias. Além disso, uma ação diplomática junto aos países europeus e aos Estados Unidos, que estão com vacinas sobrando, que nos vendam parte dessas doses que lá estão, porque o Brasil hoje se transformou numa ameaça global. Qual é o problema dessa iniciativa no campo da diplomacia? É que nós temos um ministro das Relações Exteriores terraplanista, e que é motivo de chacota nos corredores do Itamaraty, e que está lá, firme e forte. O Brasil perdeu completamente o diálogo enquanto um ator relevante do cenário global. Nós somos hoje um país, um pária internacional. Um pária internacional. Então, essas 3 iniciativas, buscar vacinas junto aos países europeus e Estados Unidos que nos forneçam essas vacinas agora. 2, renegociar cronogramas de entrega, mesmo pagando um pouco mais caro com os atuais fornecedores. E 3, mobilizando Biomanguinhos e Butantan para anteciparem suas entregas. O que você está achando dessas notícias? A gente recebe várias notícias sobre a vacina da AstraZeneca, né? São países que eles fecham, depois liberam. E parece haver algum tipo de dúvida com relação a essa vacina. Olha só, essa vacina foi aplicada em 20 milhões de ingleses na Inglaterra e não há relato de nenhum problema. É complicado porque a gente vive também, além da pandemia, uma infodemia. Né? Então, é uma avalanche de informações, notícias que podem ser as mais contraditórias possíveis. Tudo isso é muito ruim. Né? Então, veja, agora suspenderam as restrições na Europa. Aí, a AstraZeneca divulgou ontem os resultados do teste de fase 3 que foi feito nos Estados Unidos. Né? E aí hoje já tem uma outra notícia dizendo que esses resultados têm que ser reapresentados, que tem problemas. Isso tudo é horrível, né? Porque
as informações que nós temos até o momento, não tem nada que contradiga isso, é que é uma vacina tão boa quanto a do Butantan, quanto a da Pfizer, quanto a da Moderna, porque essas vacinas elas não são comparáveis, isso é um ponto importante. Como elas foram metodologicamente testadas com padrões distintos, isso eu não posso comparar a eficácia de uma com a outra. Sim. Mas o que é mais importante, o que é importante para as pessoas entenderem, todas elas nos protegem de quê? De adoecer gravemente e de morrer. Isso é muito valioso nesse momento. Quais são as boas notícias de lá de fora? Tem alguma boa notícia? Nessas campanhas de vacinação de massa que estão acontecendo, a gente começa a perceber algum retorno à normalidade, resultados interessantes em alguns países, né? Sim, uma associação de fechamento das atividades de maneira organizada, de maneira onde a sociedade apoia e participa desse esforço, não é uma imposição, há uma grande adesão da sociedade. Quando você alia isso a uma velocidade grande da campanha de vacinação, ou seja, um grande percentual de pessoas sendo vacinadas, como aconteceu em Israel, está acontecendo em Portugal, está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, você começa a ter um resultado bastante perceptível de que, sim, é possível reduzir drasticamente internações e óbitos com essa estratégia. Eu acho que faltou dizer que o que você faria em termos de lockdown, né? Você falou de uma coordenação federal, mas o que seria? Fechar de vez por um tempo, né? Fechar o país todo ao mesmo tempo, como algumas pessoas advogam e defendem, acho que nós chegamos num momento, do ponto de vista político, de um tão grande esgarçamento institucional e um nível de tensão no campo da política que seria extremamente difícil, né? Você teria um conflito entre governadores, aliados do presidente, opositores do presidente. Infelizmente, a questão de 2022 acabou sendo um ingrediente muito negativo nessa questão toda. Mas é evidente que você tem que fazer fechamentos. Ontem, por exemplo, eu participo do comitê que assessora a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o comitê, de maneira unânime, decidiu pelo fechamento de todas as atividades durante 14 dias. O prefeito decidiu, em princípio, fechar só 10. Vai reavaliar depois, mas ela vai fechar tudo a partir de sexta-feira agora, né? Agora, veja, o impacto é o mesmo se nós tivéssemos fechado toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Rio, Niterói, muito maior. Mas vai fechar Niterói e Rio. E essa fragilidade ela se expressa nessa falta de liderança do governo federal, que era quem deveria estar liderando essa questão toda, e construindo pactos, construindo coesão para que as decisões fossem harmônicas e tomadas por todos os gestores estaduais, municipais e o federal. Só retornando ao âmbito internacional, o que você está achando da performance da OMS? Olha, a OMS sofreu muito no ano passado. Vamos lembrar que os Estados Unidos, que era o principal financiador da OMS, um dos mais importantes países do mundo, saiu da OMS. Então, houve uma fragilização da OMS. Mas ela vem cumprindo um papel insubstituível. Nós temos, na verdade, que fortalecer a OMS e reconstruí-la, lhe dar mais capacidade. Muitos cientistas acham que o que nós estamos vivendo agora pode ser repetido no futuro, e de maneira até mais dramática, considerando tudo que nós estamos fazendo com o planeta, né? E o desequilíbrio ecológico. Né? Nós tivemos uma mutação de um vírus que circulava em uma outra espécie e que adquiriu uma característica que lhe permitiu infectar humanos, por questões ambientais, né? Por questões do padrão de consumo nosso, né? Dos humanos. E isso pode acontecer em outros momentos. Então, como é que você prepara o mundo para uma situação como essa, né? Essa foi uma das coisas que nós aprendemos, né, durante esse ano. O mundo não estava preparado para enfrentar essa situação, evidentemente. Não estava preparado nem do ponto de vista da organização do sistema de saúde, não estava preparado do ponto de vista da organização e harmonia entre os países para construírem de maneira conjunta uma saída. A única coisa que funcionou e que nos surpreendeu a todos, e que nós temos que aplaudir de pé, a ciência. A ciência conseguiu colocar várias vacinas em menos de um ano. Isso é mais importante do que ter ido à Lua. A vacina, porque a vacina que tinha sido desenvolvida mais rápida até então foi a da cachumba, que demorou 4 anos para chegar ao mercado. E nós colocamos, não foi uma nem duas, já são 6 ou 7 vacinas
no mercado que funcionam em menos de um ano. Então, a OMS deve ser fortalecida, capacitada, e, inclusive, eu diria que seu escopo de atuação ampliado, porque isso vai dar segurança a todos os países. Você concorda com a Margarete Dalcomo, que falou que março e abril vão ser os meses mais tristes das nossas vidas? Já estão sendo. Né? Nós estamos nos aproximando a 3.000 óbitos diários. Né? Ultrapassaremos essa semana 300 mil óbitos. Né? E essa época do ano é complicada, porque nós sabemos que é uma época, inclusive, que começam a circular também outros vírus respiratórios sazonais. Né? Então, você tem uma brutal pressão sobre o sistema de saúde, que não dá conta, porque há uma limitação, isso é um ponto importante. Ninguém enfrenta uma situação como essa, uma pandemia como essa, ampliando o leito de UTI. Você enfrenta reduzindo a velocidade de disseminação do vírus. Uhum. E nós apostamos todas as fichas em abrir leito. Hospital de campanha. Um estudo realizado ainda agora pela Fiocruz mostrou um dado aterrorizante. 80% das pessoas que ano passado foram intubadas nas UTIs porque adoeceram de Covid-19, 80% morreram. Sabe qual é a média internacional? 50%. E provavelmente os hospitais de referência de São Paulo, como o Einstein e o Sírio-Libanês, devem ter uma taxa ainda mais baixa, talvez 40% ou 30%. Então, é esse o drama que se abate sobre a nação e que até hoje o presidente, de maneira reiterada, se nega a perceber. O que você acha que vai acontecer? Nós estamos correndo o risco de um colapso do sistema de assistência, pessoas vão morrer sem assistência, pessoas vão morrer na UPA, no centro de saúde, em casa, né? Na porta do hospital, né? Como resultado dessa tragédia que se abateu sobre o Brasil. O Brasil hoje vive uma crise humanitária, precisa de ajuda internacional. Veja que há movimentos, o presidente do Senado pediu ajuda internacional, parlamentares pedem ajuda internacional, sanitaristas pedem ajuda internacional, e o governo responde dizendo que o Brasil está indo muito bem, nós estamos enfrentando bem. Inclusive, o líder, ex-ministro da Saúde, líder do governo na Câmara, deu uma entrevista outro dia dizendo que está tudo tranquilo, as coisas estão ótimas. É inacreditável. Né? Alienação, perversão, não sei, acho que você teria que chamar alguns psicanalistas e Eu chamo eles, eu converso bastante com eles aqui no canal. Está precisando. Você imaginava uma situação dessas? Viver uma situação dessas? Nós sempre, durante todo o ano, se você for fazer um levantamento das lives, né, são várias pessoas. Né? Gonçalo Vecina, Margarete Dalcomo, né? Natália Pasternak, enfim, tem muita gente boa que vem falando. Você vai perceber o tempo todo, é um diário de uma crônica anunciada, um diário de uma catástrofe antecipada. Né? Nós sabíamos e soubemos o tempo todo que corríamos um grande risco. Veja, só para você ter uma ideia, nós nunca baixamos de 400 mortes dia. Se você fizer uma curva, desde o início da pandemia até nós atingimos um pico lá de 1.500, mais ou menos, depois a coisa começou a melhorar, a baixar em setembro, outubro, 500, 400 óbitos dia. E aí depois, agora, a partir do final do ano, por conta das eleições, das festas de Natal, de fim de ano, Carnaval, férias de janeiro e fevereiro, as pessoas estimuladas por toda essa propaganda de que usar máscara é besteira, pode inclusive fazer mal à saúde, né? O presidente falou isso. Existe um tratamento precoce, se você tomar precocemente você não vai adoecer. Então, o resultado concreto desse e a criação dessa falsa contradição de salvar a vida e de salvar a economia, que foi outro ponto muito utilizado, né, nessa guerra, né? Quando você soma todo esse contexto, você tem a realidade que o Brasil vive hoje. Agora, o que nós resta fazer é tentar mitigar esses danos, reduzir ao máximo a perda de vidas. É o esforço que o Brasil tem que fazer nesse momento. Como é que se sente a comunidade científica nesse quadro? É uma impotência? Você se sente impotente? Você foi ministro, né? Você fala, putz,
uma grande impotência, porque o Brasil teria todas as condições de ter feito diferente. Todas. Né? Nós temos um sistema universal, nós temos um setor privado que tem uma boa capacidade de oferta, nós temos uma boa ciência, nós temos grandes especialistas. Né? Nós poderíamos ter conduzido o enfrentamento da pandemia de uma maneira radicalmente distinta. Isso seria possível. Mas ali, a partir da saída do ministro Mandetta, e o ministro Tais ficou menos de um mês, quer dizer, não deu para fazer nada, mas ali aconteceu a ruptura. Até então, nós vínhamos com todas as dificuldades, mantendo coerência, visão estratégica, quadro técnico importante, robusto, né? Visão e olhar estratégico, tentando antecipar, organização. Ali houve a ruptura. Quando o ministro Pazuello entrou e levou consigo 20, 25 militares da reserva e ocuparam os cargos estratégicos no Ministério, o Ministério da Saúde deixou de funcionar. Perdeu credibilidade, perdeu capacidade, perdeu visão estratégica, perdeu respeitabilidade. Os próprios secretários estaduais e municipais de saúde passaram a lidar com desconfiança com essa postura, que era uma postura sempre negando a ciência e se confrontando com a boa saúde pública. Então, a sensação de impotência, de frustração e de tristeza é profunda, porque o que está acontecendo com o Brasil é uma cicatriz no tecido social que nunca vai sair. Jamais. A iniciativa privada pode fazer alguma coisa? A iniciativa privada fez alguma coisa, de maneira descoordenada. Eu não percebi, por exemplo, nenhum movimento articulado das federações das indústrias como um todo, né? Ou das associações comerciais sentarem todas juntas e montarem uma estratégia. Mas houve iniciativas, por exemplo, o Itaú colocou R$ 1 bilhão para pesquisa e para desenvolver algumas questões realmente importantes. 400 milhões de reais foram doados para ajudar a construir a nova fábrica de vacinas da Fiocruz. Né? Muitos empresários ajudaram com fornecimento de alimentação, algum tipo de proteção, máscaras, doações, mobilizações. Muita coisa aconteceu, mas de maneira fragmentada. Isso poderia ter sido feito de maneira articulada, inclusive com a participação do próprio governo federal. Você não é o governo sozinho que vai enfrentar uma situação tão grave. Você tem que mobilizar a sociedade como um todo e trazer a sociedade para esse projeto. Né? Na verdade, as iniciativas privadas foram pulverizadas. Né? Elas aconteceram, sim, poderiam ter acontecido de maneira mais organizada e mais potente, com certeza. A compra de vacinas por parte da iniciativa privada, o que você pensa a esse respeito? Não tem o menor sentido isso. Primeiro que, para você comprar em escala, o Brasil precisa de centenas de milhões de doses. Né? Então, não tem nenhuma empresa que tenha condições de comprar isso. Né? Essa é uma questão estritamente pública. E no momento de pandemia, então, soa meio oportunista, meio pouco ético você falar, olha, eu vou comprar umas vacinas aqui, eu dou metade para o governo, para o PNI, a outra metade eu vacino os meus funcionários. Isso é furar fila. Você está, né? Quer dizer, numa situação como essa, equidade é central, respeitar os critérios, primeiros idosos, enfim, grupos de risco. Eu acho completamente inadequado e sem o menor sentido. Você consegue enxergar alguma luz no fim do túnel? De verdade? Olha, se nós conseguíssemos o afastamento do presidente, que é o principal obstáculo nesse momento, e a constituição de um governo de salvação nacional, nós poderíamos avançar. Mas, pelo que eu estou vendo, as probabilidades de que isso aconteça, apesar de que as iniciativas se multiplicam, né? Por exemplo, iniciativas de abrir uma CPI da Covid-19, nós sabemos que CPI começa de um jeito e termina ninguém sabe como, pode demorar meses. Não temos meses. Nós temos que olhar o que eu faço hoje. Eu estou extremamente curioso para saber o que o ministro vai falar. Ele acabou de tomar posse. O que ele vai comunicar? Que medidas ele vai tomar? Muito difícil a situação. Você teria algum recado para o ministro? Sim. Que a primeira coisa que ele tem que fazer, se ele pretende manter a cabeça no lugar e manter a respeitabilidade, o respeito da sociedade brasileira, é fazer tudo radicalmente diferente que o Pazuello fez. E, primeiro, chamar imediatamente a ciência e a saúde pública para ajudá-lo nesse momento tão difícil. Sem isso, com toda franqueza.
Você acha que o começo de tudo é o afastamento do presidente? Ou o afastamento dele da gestão da pandemia. Uhum. Nós precisamos de mudar radicalmente a gestão do enfrentamento. Como? É uma questão, é uma equação política a ser construída. Eu já li em algum lugar aí que estão propondo que o Mourão assuma essa tarefa. É o próprio Congresso, a Câmara, que está propondo isso. Não sei. Mas isso é um pré-requisito, afastar o presidente da condução do enfrentamento. Você falou eu já estou encerrando aqui a conversa, mas é que é tão difícil, né? Tema tão difícil, é difícil, é difícil. Você falou que a continuar esse ritmo de vacinação, teremos 500 mil mortes até o final desse semestre, começo do próximo. Em algum momento, quer dizer, as coisas só podem melhorar quando as vacinas chegarem, a vacinação melhorar não, aí eu também estou me confundindo, porque também tem o lockdown, né? Lockdown e vacina, não tem muita história. É isso, é basicamente isso. Então a gente estamos de mãos atadas mesmo, apesar de a gente ter duas plantas de fábrica maravilhosas que estão segurando, foram 12 milhões, mas é isso, foi muito mal gerido, né? Nós teríamos que ter, para ter um impacto, nós teríamos que ter vacinado até o momento já 50 milhões de pessoas, 60 milhões. Vacinamos 12. Entendi. Essa é a dramática. Isso era possível mesmo. Com certeza. Mesmo com todas as dificuldades de contexto internacional e competição, por ser um bem tão difícil. Se tivéssemos uma diplomacia em saúde competente, que tivesse trabalhado junto com o Ministério da Saúde desde o ano passado, pode ter certeza que nós estaríamos numa situação diferente.